Olá, bom dia. Eu sou estagiária de pedagogia, Monique Cunha Fonseca, e eu tô aqui para dar mais uma aula para vocês sobre o curso da importância da leitura em tempos de pandemia. Hoje é a nossa aula de número 3 e eu vou estar falando para vocês sobre os 10 clássicos brasileiros mais cobrados em vestibulares. Antes de apresentar para vocês os clássicos, eu vou falar um pouquinho sobre a importância deles. No ensino médio, as aulas de literatura nos obrigam a ler vários livros clássicos, certo? Normalmente de autores brasileiros ou portugueses. Depois vem o vestibular e faz a mesma coisa. Para várias pessoas, esse passo a passo da literatura clássica é uma tortura. Essa dificuldade tem muito a ver com a linguagem utilizada na época, que é bem diferente da atual. E quando a gente está lendo alguma coisa que é diferente do que a gente está acostumado, a gente tem muita dificuldade em compreender. Então, um dos grandes problemas que os adolescentes, que eu acho que todo mundo tem, quem não está acostumado a ler clássico, é entender aquele vocabulário, né? Entender aquelas palavras. A magia do clássico é que ele consegue descrever com muita precisão as pessoas e os sentimentos humanos. Por isso dizemos que são universais e atemporais, ou seja, independente de quanto tempo você o leia depois que ele foi publicado, a essência da obra continua bastante atual. Os conflitos e emoções dos personagens, seja de culpa, amor, tristeza ou ciúmes, os conectam a nós mesmos e nos ajudam a entender nossos próprios sentimentos. Além disso, os livros retratam jogos de poder, corrupção política ou mesmo regimes totalitários. Podem abrir a cabeça do leitor para a conexão que esses mundos fictícios têm com o nosso mundo real. Quando a gente está lendo um clássico, a gente automaticamente começa a comparar. O posicionamento da mulher naquela época é o mesmo de hoje em dia? A gente faz uma série de comparações. O tipo de roupa que o livro descreve é o mesmo tipo de roupa que as pessoas usam hoje em dia? Até o vocabulário. A gente percebe que a maneira que as pessoas se comunicavam antigamente mudou muito para hoje em dia, né? Agora, para vocês, eu vou mostrar a lista, né? Em 10º lugar está o livro Iracema, de José de Alencar. O livro ele narra o amor do personagem Martim por Iracema, que representa ainda a união entre o branco e o índio, entre a civilização europeia e os valores indígenas. Aqui eu coloquei para vocês um pouquinho da biografia bem breve de José de Alencar. Eu aconselho vocês a lerem a biografia dele. Tem muitos estudos bacanas sobre o posicionamento dele na época da escravidão. Alguns falam que ele era contra a abolição, outros já têm um outro tipo de posicionamento. Então eu acho bem interessante vocês lerem e tirarem a conclusão de vocês. Ele nasceu em 1829 e faleceu em 1877. Ele foi escritor e político. E ele é considerado o fundador do romance nacional. O próximo livro é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Ele retrata a miséria e as lutas de uma família de retirantes do sertão que vivem fugindo da seca e se deslocam para as regiões menos castigadas. Essa daqui é uma cena que tem esse desenho no livro, é uma cena muito famosa também, vocês já devem ter visto em algum livro de história. E um pouquinho sobre Graciliano Ramos, né? Ele nasceu em 27 de outubro de 1892, faleceu em 20 de março de 1953. Ele foi um romancista, cronista, contista, jornalista, político e memorialista brasileiro do século XX. E a obra dele mais conhecida é a que a gente citou mesmo, Vidas Secas. Em 8º lugar está o livro Laços de Família, da autora Clarice Lispector. Ele reúne 13 contos clássicos e ele fala bem do ambiente doméstico, debate os conflitos, a violência emocional e os sentimentos existentes nos núcleos familiares. Então, quem foi Clarice Lispector? Ela foi uma escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira. Ela é autora de romances, contos e ensaios e é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX.
A obra dela retrata cenas cotidianas e simples. Em sétimo lugar, temos o livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Dentre todos os livros que eu vou citar para vocês, se vocês forem começar a ler algum clássico, eu aconselho a começar por esse, porque é um livro muito gostoso de ler, a linguagem dele não é difícil, é um romance leve, muito bom para a gente ler para dar uma distraída. E também para estudar, para vestibular. Pertencente ao movimento do romantismo, o romance conta a história de Augusto, um jovem estudante de medicina de amores inconstantes, que se apaixona pela irmã de um de seus amigos e descobre que no passado ela teve uma participação especial em sua vida. Então vamos conhecer agora um pouquinho da história do autor, Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo nasceu em Itaboraí em 1820. Em 1844, formou-se em medicina no Rio de Janeiro e no mesmo ano estreou na literatura, com a publicação daquele que viria a ser seu maior romance, seu romance mais conhecido, A Moreninha. Esse romance rendeu para ele fama e fortuna imediata. Grandes Sertões Veredas, de Guimarães Rosa. A paixão de Riobaldo por Diadorim carrega uma série de emoções contraditórias e sentimentos reprimidos, já que a personagem assume um papel masculino ao longo da trama e sua verdadeira identidade somente é revelada no final da história. Esse também é um livro bem marcante, bem interessante para vocês lerem. Então, quem foi, João Guimarães Rosa? Ele nasceu em 1908. Ele faleceu em 1967 e ele foi escritor, diplomata, novelista, romancista, contista e médico brasileiro. Vocês podem observar que nesse período todos os escritores se formavam em medicina também, porque a literatura ela não era tão valorizada. Então a primeira pessoa adquiria a sua profissão para depois realizar seu sonho, que no caso deles era de escrever livros. Os contos e romances escritos por Guimarães Rosa ambientam-se quase todos no chamado sertão brasileiro. Agora, em quinto lugar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Trata-se de um clássico que inaugurou o movimento do realismo. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra que retrata a sociedade patriarcal da época do Império no Brasil. Ao longo da obra, o autor revela os caprichos e regalias da elite da época de forma crítica, bem-humorada e irônica, sem perder o viés da história e da filosofia. Sagarana, de João Guimarães Rosa também. Sagarana agrupa 9 contos que, em sua maioria, têm como cenário o sertão de Minas Gerais e contam episódios vividos por vaqueiros e jagunços da região. Os contos presentes na obra incluem O Burrinho Pedrez, A Volta do Marido Pródigo, Sarapalha, Duelo, Minha Gente, São Marcos, Corpo Fechado, Conversa de Bois e A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Ler contos, gente, é muito legal também, porque eles são mais curtos, é mais fácil de você se atentar à história. E assim, leitura é treino, você tem que começar aos poucos para poder conseguir ler um livro maior, um livro mais forte, Em terceiro lugar, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Esse livro também é muito forte, é um livro muito bom, ele retrata a história de meninos de rua que vivem na Bahia, E assim, é muito forte a questão, fala muito sobre o social, sobre o abandono, sobre a violência, sobre o que leva esses meninos a roubar. Então é muito interessante, um livro muito forte também. Então, quem foi Jorge Amado? Jorge Leal Amado de Farias, ele nasceu em 10 de agosto de 1912 em Salvador e faleceu em 6 de agosto de 2001. Foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos. Ele teve obra traduzida para o teatro, para a televisão e para o cinema. Obras como Dona Flor e seus 2 maridos, Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela, Teresa Batista Cansada de Guerra foram algumas das que foram adaptadas.
Em segundo lugar, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. A história de O Cortiço é uma obra da escola naturalista que se passa em uma habitação coletiva e discorre sobre a influência social e racial nos comportamentos dos personagens. Olha que bacana, fala do social e do racial. São temas também que você pode ver que está sempre caindo em Enem, alguma coisa sobre discriminação. Então é muito interessante ler para entender o que mudou daquela época para agora, né? Então vamos falar um pouquinho agora de Aloysio de Azevedo. Aloysio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo é o autor de vários romances de estética naturalista. Então ele escreveu também O Mulato e Casa de Pensão. Algum palpite sobre o livro mais cobrado nos vestibulares? Vocês têm ideia? É um livro que é muito falado, a gente estuda muito sobre ele no ensino médio. Esse autor é um dos autores que está nessa lista. Eu não falei dele, porque eu vou falar do livro e vou falar dele na aula de amanhã para vocês. Então, assim, eu vou deixar vocês pensarem, vou terminar a aula com um trecho do livro bem forte, bem impactante, que é o seguinte: e com uma letra bem pequena, lá estava escrito no seu epitáfio: tentou ser, não conseguiu; tentou ter, não possuiu; tentou continuar, não prosseguiu; e nessa vida de expectativas frustradas tentou até amar, pois bem, não conseguiu, e aqui está. Olha que trecho forte, gente. Vamos refletir, né, sobre ele, sobre as coisas que a gente tem tentado na nossa vida. E mais uma vez, muito obrigado por estarem comigo nessa jornada desses vídeos. Está sendo um desafio a cada dia, mas está ficando bem legal. Um grande abraço para vocês.